Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Tramita aqui na Câmara de Vereadores projeto de lei do Executivo que prevê a elevação da contribuição previdenciária dos servidores municipais de 11% para 14%. No programa de hoje, nós vamos avaliar a proposta e também os possíveis impactos dessa medida, tanto para o funcionalismo quanto para a Prefeitura. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o diretor financeiro do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, Adelto Ror, o vereador Felipe Camozato, integrante da Comissão de Economia e Finanças aqui da Casa, e o diretor-geral do Previmpa, Renan da Silva Aguiar. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o diretor do Previmpa, Renan. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, né? Para explicar inicialmente, né, para a gente partir dessa proposição um pouco mais didática, assim. Como se chegou a esse percentual e por que, né, que vai ser preciso, né, e esse projeto está tramitando aqui na casa, vai ser preciso fazer essa elevação de 11% para 14%? Ok. Primeiramente, é bom esclarecer que o Previmpa, então, o Departamento de Previdência e Servidores Públicos do município de Porto Alegre, ele é dividido em dois regimes, o regime de repartição simples e o regime de capitalização. O regime de repartição simples são aqueles servidores que ingressaram no município de Porto Alegre antes de setembro de 2001. E o regime capitalizado são aqueles servidores que ingressaram depois de setembro de 2001. Os servidores que ingressaram depois do regime capitalizado, existe um fundo onde os valores das contribuições dos servidores e da prefeitura vai para esse fundo que fica rentabilizando para quando esses servidores vierem a se aposentar. O segundo regime, que é o regime de repartição simples, os servidores que ingressaram antes de 2001, ele é basicamente um fluxo de caixa, onde o valor das contribuições dos servidores e da prefeitura são utilizados para o pagamento dos benefícios daqueles servidores aposentados desse regime. Ocorre que esse regime, ele existe um déficit grande, né? Uma vez que nesse regime, atualmente, hoje são cerca de 9 mil servidores ativos, 9 mil servidores aposentados e 4.700 pensionistas. O valor das contribuições destes servidores aposentados, pensionistas ativos e da prefeitura não é suficiente para cobrir o pagamento de benefícios desses servidores. E isso vai se agravar ao longo dos anos. Então a gente tem uma estimativa, segundo a avaliação atuarial, que nos próximos 8 anos, esse valor que o ano passado já foi necessário um aporte da Prefeitura de Porto Alegre de 636 milhões, chegará a cerca de 1 bilhão 600 e alguma coisa lá em 2026, 2027. Isso em função das aposentadorias que vão ser... Isso em função daqueles servidores que estão na atividade hoje, cerca de 9 mil, ao longo dos próximos 8 anos, praticamente 80% da massa vai se aposentar. Então, assim, aumenta significativamente o valor necessário para cobrir esses benefícios dos servidores. Basicamente, o grupo está em extinção, basicamente vai deixar de existir aí nos próximos anos, 8, 9 anos, a grande totalidade desse grupo, eles vão passar tudo a ser aposentado ou pensionistas, e aí é importante frisar aqui, quando o servidor se aposenta, ele passa a contribuir para a Previdência só o que excede o teto do INSS, né, cerca de R$ 5.300, então quando ele sai da atividade para a aposentadoria, ele automaticamente começa a contribuir só acima desse limite, o que reduz o valor arrecadado das contribuições e necessita aí um fôlego ainda maior do executivo, né? E então esse valor aí nos próximos 8 anos ele vai passar aí de 676 milhões para 1 bilhão 600 e poucos milhões, né? Então a dificuldade aí da prefeitura, e quando a gente assumiu, a gente já conhecedor aí das dificuldades do Previmpa, a gente junto com o governo então está encaminhando esse projeto para tentar nesses próximos 8 anos minimizar essas dificuldades que o executivo terá de pagar aos servidores aposentados e pensionistas desse grupo de repartição simples. Renan, qual é o percentual, o que se pretende em termos de economia com a elevação desse percentual que for colocado aqui? A proposta do projeto de lei que eleva a alíquota do servidor de 11% para 14%, ele prevê uma redução na necessidade do aporte da prefeitura em cerca de 33 milhões. Né? Então,
ano. Então, na verdade, a gente utiliza economia, na verdade não é uma economia, a prefeitura continuará fazendo um aporte elevado que vai diminuir a necessidade de aporte, né? Então, uma redução no aporte da prefeitura, cerca de 33 milhões ano, né? O que comparando com o valor que foi o ano passado, cerca de 636 milhões, parece pouco, né? Menos de 10% percentual, mas são essas e outras ações que vão levar a prefeitura nesses próximos 8 anos, conseguir enfrentar e passar por esse período aí que a gente entende que vai ser com muita dificuldade, né, da prefeitura, porque aumenta muito a necessidade do aporte da prefeitura. Perfeito. Só para frisar e deixar claro, né, então essa medida, ela pretende, né, a intenção da prefeitura ter esse gasto a menos, no caso esses 33 milhões, né, desse aporte, né, que seria para esse regime simples, né, de repartição simples, perfeito. De repartição simples, que é antes de setembro de 2001. Perfeito. Só esclarecer que, na verdade, o aumento da alíquota ele vai se dar para os dois regimes. Né? Okay. Por dispositivo constitucional, a gente não pode aumentar a alíquota do servidor só para um regime, então ele aumenta para os dois regimes, né? Então isso ocorrerá para os dois regimes de 11% para 14% dos servidores. Perfeito. Daqui a pouco a gente esclarece um pouquinho mais claro, desse processo. Adelto Ror também, seja bem-vindo aqui, representando os sindicatos municipais da capital. Como é que o funcionalismo, né, recebe e vem tratando essa questão aí em termos de elevação da alíquota? Nós nos posicionamos frontalmente contra, e aí pegando a parte final do que o Renan pontuou, de que só pode ter uma alíquota previdenciária. Não está explicado no projeto, é só para fluxo de caixa, e nós entendemos que a Previdência ela não deve ser tratada como fluxo de caixa. A Previdência ela sempre foi tratada e sempre deve ser tratada como um planejamento para o futuro. E fazendo esta apresentação apenas de fluxo de caixa, ela acaba gerando uma distorção de novo. E o impacto que isso traz nas finanças do município ele é praticamente insignificativo. E novamente vão atacar diretamente o servidor. Nós chamamos de confisco. Por quê? Porque esta alíquota ela vai trazer para o regime capitalizado um valor acima do que está sendo necessitado pelo apontamento do próprio cálculo atuarial que foi feito pelo Previmpa. Ou seja, tu vai ter uma capitalização acima do que deveria. E aí para nós isso gera um confisco. Por quê? Porque ele está sendo trabalhado apenas como fluxo de caixa e por conta disso nós somos frontalmente contra. Se nós pegarmos do que saiu na imprensa no ano passado de desvios de recursos públicos, aí em várias secretarias, pelo menos 4 delas, cada uma delas desviou o percentual que está querendo ser tirado dos servidores. E aí não tem como os servidores concordarem com esse aporte para tirar a prefeitura da crise financeira. Tem outras formas que devem ser feitas. Aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo, foi aprovado um projeto de isenção de ISS para as empresas de ônibus no ano passado, que é exatamente o mesmo valor. E aí agora vão tirar dos servidores um valor que é exatamente igual. E aí se a gente considerar dos outros que tiveram, não tem como os servidores concordar com isso. Por conta disso, o Simpa está fazendo e trazendo todos os esclarecimentos para os vereadores, estamos conversando com os vereadores, mostrando o que isso vai significar, o que isso vai trazer de impacto para o município na Câmara de Vereadores. Então são questões e elementos que devem ser trazidos. Do nosso ponto de vista, a legislação municipal, a lei complementar 478, foi descumprida na vinda do projeto para cá, porque ele não passou inicialmente para o Previmpa, e deveria ter sido feito um cálculo atuarial que apontasse a necessidade de fazer a elevação de alíquota, no nosso entendimento, o que não ocorreu, ou pelo cálculo atuarial feito, não consta isso. Então, portanto, ele é um projeto que, do nosso ponto de vista, inadequado e que só ataca os servidores do município. Portanto, nós somos contra. Contrário. Perfeito. Vereador Felipe Camozzato, também seja bem-vindo aqui, integrante da Comissão de Economia aqui da Casa, né, onde recentemente também foi feita uma arguição aqui com o diretor-geral do Previmpa, né, para também colocar os parlamentares, né, a parte toda essa questão, né, assim como o Simpa vem fazendo também, né, nessa conversação mais corpo a corpo também, importante os esclarecimentos que foram dados aqui a partir do Previmpa também. Só para, antes de passar aqui para o senhor, a gente queria confirmar que tínhamos confirmado também aqui no debate o vereador Airton Ferronato, que não compareceu aí, então a gente segue aqui com a nossa
a nossa pauta do dia. Hoje falamos sobre a questão previdenciária. Vereador, então, uma avaliação do senhor novo aqui na casa, né, mas já acompanhando essa questão aí de perto também, do Partido Novo, né, novo na casa, partido, só para descontrair um pouquinho. Mas, enfim, como é que o senhor encara, né, essa questão previdenciária? Então, olá a todos os colegas, olá ao público. Realmente, vai ter uma situação bem delicada e vou começar um pouquinho. Eu acho que o Renan explicou muito bem a situação que nós estamos vivendo, né? O Adelto colocou bem a questão do Simpa e a sua posição, mas eu gostaria de dar um passo atrás, né? E a Previdência no Brasil, né, e aí não é uma questão restrita ao município de Porto Alegre, mas ela tem um costume de ser tratada de uma maneira muito pouco sustentável, contabilmente falando, financeiramente falando, que você usa dos servidores ativos para conseguir garantir que os servidores aposentados recebam seus recursos. Ou seja, muito pouco a gente explora a questão de realmente, enquanto você está trabalhando, você deposita uma parte do seu salário, né, o empregador, no caso, né, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, aporta a sua contrapartida e aquele dinheiro vai sendo colocado em um fundo, né, vai sendo utilizado para que ele possa, dessa forma, se refinanciando, né, se valorizando, possa pagar aqueles aposentados. Então, esse seria o modelo saudável, esse seria o modelo sustentável financeiramente. E no Brasil a gente tem muito pouco disso. O Previmpa, a CAP, né, ele começou a fazer isso, agora, 10 anos atrás, até foi uma iniciativa bastante que a Prefeitura de Porto Alegre antecipou comparado a outros municípios no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas que a gente ainda tem um modelo antigo, que o Renan muito bem pontuou, que ele não dizia respeito a colocar esse dinheiro num fundo e, portanto, ter algum tipo de sustentabilidade financeira. Então, nós temos hoje uma situação bastante crítica, né, onde em qualquer um dos cenários, aumentando essa alíquota de 11% para 14%, né, a gente tem déficit e vai continuar tendo déficit e a Prefeitura vai continuar tendo que fazer aportes. Quando a gente fala sobre prefeitura fazendo aportes, a gente tem que desmistificar. O que significa a gente falar que a prefeitura está fazendo aportes? Porque às vezes a gente fala sobre prefeitura e a gente fica distante, né? Prefeitura, aquele ente, né? O governo marquesano, né? O prefeito, os seus secretários, os servidores que estão lá trabalhando. Mas a prefeitura nada mais é do que o conjunto de pagadores de impostos de Porto Alegre. É isso que é a prefeitura. Os recursos da prefeitura são esses, os recursos de cada um de nós que pagamos nossos impostos e gostaríamos de ver esse dinheiro sendo retornado no serviço da capital. O que acontece hoje, né, pegar o ano passado, foram em torno de 270 milhões de reais dos recursos dos pagadores de impostos que foram para prestação de serviço, foram para investimentos na capital, e 660 milhões, 3 vezes mais, foram para encher o rombo da Previdência no município. Então, para o pagador de impostos, e aqui eu tento falar na condição de pagador de impostos, mas também como um vereador preocupado com essa situação, né, com quem está pagando a conta desse rombo fiscal, eu gostaria de ver esse dinheiro no investimento da cidade, né? E gostaria de tentar fazer e ajudar que o Previmpa fosse o mais sustentável possível para que o meu dinheiro fosse o melhor aproveitado possível para que, os servidores conseguissem ter seu rendimento, ter sua aposentadoria e não tivessem nenhum tipo de perda, né, ou até mesmo deixassem de pagar por um sistema quebrado, deixassem de receber, desculpe, por o sistema ter quebrado, e gostaria também de ver que o dinheiro ele fosse utilizado nas obras da cidade, né, na construção de postos de saúde, escolas, enfim, hospitais, tudo mais. Então, esse desequilíbrio financeiro, ele é muito grave e ele precisa ser combatido. Até na reunião que a gente pôde conversar um pouquinho com o secretário Busato sobre a situação, eu questionei o secretário Busato, né, ainda é uma mudança de 11% para 14% que está sendo proposta. Realmente o impacto financeiro é baixo, são 33 milhões de reais ano, mas é um impacto importante já, né? Aliás, importante ressaltar, o servidor público municipal ele coloca 11% e a prefeitura deveria colocar 22% e tem colocado 83%. Então, esse descompasso, quem está pagando é o pagador de impostos, e agora, quando você aumenta de 11% para 14%, é um aumento bem sutil de quem está usufruindo desse sistema. Então, na minha concepção, me parece mais justo e coerente que quem está usufruindo e participando desse sistema contribua um pouco mais do que jogue essa conta para quem está pagando impostos e esperando serviços da prefeitura. Afinal de contas, de 11% para 14% é um salto pequeno comparado aos 22% a 83%, que é o que o contribuinte de Porto Alegre está fazendo. Ou como seria o sistema capitalista
capitalizado hoje, que tem esse fundo já, né? Perfeito. No sistema capitalizado a gente tem ali a alíquota normal mais a suplementar, que é em torno de 5 e alguma coisa por cento. No caso, espera-se que com esse aumento de alíquota de 11% para 14%, eventualmente até o suplementar poderia deixar de ser pago pela prefeitura, ou seja, teria aí também mais um ganho de recursos pela prefeitura por conta disso. Mas que ainda assim ele é pequeno, mas muito significativo para o momento. Perfeito. Renan, que é o diretor do Previmpa, né? Qual seria o significado de... Esse projeto está aqui tramitando, vai passar por votação. Qual seria o significado dele não ser aprovado aqui? O que isso significaria? O que nós, enquanto Previmpa, visualizamos, né? Não sendo aprovado o projeto de lei, inevitavelmente nesse período aí de 4, 8 anos, né? A gente vai encontrar muita dificuldade. O Previmpa, em razão no regime capitalizado, a gente tem o recurso próprio do fundo, e no repartição simples, a diferença das contribuições, como eu falei... Repartição simples é a maioria dos servidores, no caso. Isso, a maioria dos servidores. Esse aporte aí que o vereador explicou, ele vem da prefeitura. A gente vislumbra nesses próximos 8 anos, se não houver um aumento da alíquota e outras ações, outros projetos do governo, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a gente vislumbra uma dificuldade até de não poder se fazer o pagamento dos servidores, porque a gente vê que esse incremento ele é bastante elevado, ele praticamente dobra, quase triplica nos próximos 8 anos, passa de 636 para 1 bilhão 600 alguma coisa, né? Seria 1 bilhão e 800, estaria triplicando o valor, que já tem dificuldade. A gente pega desde junho do ano passado até dezembro, o governo anterior demonstrou a dificuldade financeira e não estava fazendo o repasse das alíquotas de contribuição de junho a dezembro. O governo anterior não fez o repasse das contribuições, o que demonstrava que já existia uma dificuldade financeira do município em fazer o pagamento dos recursos. Então, desses próximos 8 anos, a situação vai se agravar muito mais por esses números aí que a gente vem discutindo. Então, a gente vê com muita preocupação, não havendo esse aumento de alíquota e outras ações, que algumas serão apresentadas oportunamente pelo Previmpa, uma inclusive já foi, que é um projeto de lei que tramita aqui na Câmara, que reduz a taxa de administração do Previmpa. Isso faz com que a Prefeitura tenha que repassar cerca de 10, 12 milhões a menos por ano para o Previmpa. Isso a gente faz devido a um contingenciamento, uma reorganização do próprio departamento. Então, assim, e outras ações que o Previmpa virá apresentar aqui para reduzir essa necessidade do aporte. O vereador colocou muito bem, a gente não pode confundir, Adelto. Existem duas avaliações atuariais para 2 regimes diferentes, enquanto um apresenta uma alíquota que hoje está equacionado por essa alíquota normal e a suplementar, o outro apresenta uma alíquota normal de 80 e poucos % e mais uma complementar, suplementar de mais de 100%. A alíquota lá daquele regime de repartição simples seria 200 e poucos %. E por isso a necessidade da prefeitura fazer aporte. Então a nossa preocupação, enquanto servidor e diretor do departamento, é que nos próximos anos a gente não venha enfrentar a dificuldade que outros estados e municípios, e aí a gente cita o Rio de Janeiro, que tem atrasado o salário dos servidores aposentados em mais de 90 dias, por falta de recursos. Ok. Adelto, na reunião que os senhores participaram também aqui na Comissão de Direitos Humanos, né, se aventou da possibilidade de alguma emenda ao projeto que pudesse até fazer o parcelamento, né, dessa contribuição, né, dessa alíquota, ou em 3 ou em 2 vezes. Isso é visto com bons olhos pelo servidor? Ajudaria, amenizaria ou é descartado também? Não, na verdade, assim, o que eu já tinha pontuado antes, o vereador pontuou corretamente, a questão da Previdência, o Simpa entende que a Previdência tem que ser discutida como um programa de longo prazo. Tem que ser planejado. E esse projeto de lei, ele não apresenta planejamento, é só desafogo de fluxo de caixa no último período. Então, parcelar as alíquotas não vai fazer a menor diferença. O que nós temos historicamente? No INSS, recursos da Previdência que eram para ter ficado no caixa para fazer frente à Previdência, eles foram desviados. A Anfip, ela tem estudos, inclusive, de que o que está sendo sonegado só na parte de Previdência
por grandes empresários, principalmente, eles são suficientes para cobrir todo o déficit, embora não tenha sido guardado recursos da Previdência que foram desviados para outras finalidades e não voltaram para o caixa do governo. O que nós temos? Quando a gente fala do regime de repartição simples, obviamente, os servidores não contribuíam, mas o governo também não fazia o caixa para guardar esses recursos. Então, nós entendemos que devem ser buscadas outras alternativas e não colocar a sobrecarga em cima dos servidores. Porque nós tivemos no ano passado um parcelamento de 8% de inflação, que foi parcelado em 4 vezes, e o risco de aumentar em 3% a nossa contribuição previdenciária, mais o IPCA, que está em 4,08%, que está sendo colocado em risco de não acontecer agora em maio, significa que nós vamos ter a partir de maio agora o mesmo salário que nós tínhamos em maio do ano passado. Então isso é um ataque muito grande, isso é quase 10% no salário dos servidores, é 10% de salário a menos na mesa de cada trabalhador do município. Isso consta em projeto também, né? E aí está no projeto aqui na Câmara de Vereadores. Então nós estamos, de fato, disputando isso. Por quê? Porque o que está sendo desviado, o que não está entrando na finalidade do serviço público, então, e vários serviços sendo sucateados por conta desse desmonte. Só para ter uma ideia, o Renan apontou também, com a reforma da Previdência, vários servidores que poderiam continuar por mais tempo acabam saindo antes, o que aumenta ainda o risco de esse aporte ter que ser maior, por conta da insegurança jurídica que está sendo colocada. Não dá para cada pouco tempo, por conta do descontrole do gestor, e aí não é o prefeito atual, a gente faz a disputa com o prefeito atual, é o descontrole do gestor faz sempre que tenha que, a cada curto período, fazer uma readequação financeira do fluxo de caixa, dos recursos dos entes federados. E isso não pode acontecer. Nós temos que iniciar um planejamento. Então, nós entendemos que a discussão da Previdência, ela tem que ser uma discussão de mais fôlego, com planejamento para o futuro. O passado, nós temos que administrar. E nós entendemos que nós entrarmos com 3%, ele é um índice muito pesado para o servidor na situação que nós nos encontramos hoje. E aí, quando o vereador fala de que os servidores vão ser os beneficiados com tudo isso, os servidores do município, quando se aposentam, eles se aposentam só com o recurso da aposentadoria dele. Eles não têm, que nem todos os outros trabalhadores, o fundo de garantia que pode ser sacado para fazer um aporte lá que subsidia ele no final. E principalmente no final da vida, quando a gente vai se aposentar em geral, e muitos servidores não têm a mínima condição, precisam de mais recursos e acabam se aposentando com menos recursos do que eles efetivamente têm. E quando tira isso, para nós, está tirando o salário do servidor, está tirando da mesa desses trabalhadores. E por conta disso, o Simpa se posiciona contrariamente a esse projeto, nesse formato que está sendo apresentado. Não tem como nós concordarmos com isso. Perfeito. Vereador, eu acho que o Adelto coloca aqui dessa questão, né, que nesse momento é administrar o que se tem, né, o passado, né, para que se possa equacionar essa questão e se chegar a uma previdência sustentável, né, como o senhor colocou na primeira participação. O Adelto cita também a questão da sonegação, o combate aos desvios, né. Que outras medidas o senhor imagina que possam ser atribuídas ou adequadas ao processo de saneamento da prefeitura para contribuir nesse momento também? É complicado, né? No curto prazo, realmente, é muito pouco que eu vejo que pode ser feito, né? A gente está com poucas opções, mas uma coisa que eu gostaria de destacar e que eu acho muito importante essa reflexão, e aí pegando o gancho no que o Adalto falou, muito importante isso que o Adalto colocou, de que a gente planeje a Previdência para o futuro. Isso realmente é fundamental. Nós estamos discutindo agora como apagar um incêndio, e ainda assim a gente não está apagando, porque não apaga o incêndio que nem eu bem coloquei, né? Ele dá só uma tapeada. Mas, de qualquer forma, né, assim a gente consegue ganhar um fôlego, pelo menos, para continuar mais tranquilos, para conseguir aproveitar melhor esse orçamento. De qualquer forma, a raiz, a lógica do planejamento financeiro, a lógica da aposentadoria, da Previdência, ela tem sido errada no Brasil inteiro. E aí sim, o que a gente tem que olhar e está sendo bem sucedido é no que a Previdência CAP está fazendo. Esses sim são os modelos de futuro. Esses sim são os modelos sustentáveis e que são os modelos onde aqueles servidores que contribuem junto com a contrapartida da Prefeitura, eles têm um modelo sustentável no longo prazo
para custear esse sistema todo. Ou seja, não vai ser necessário daqui a 20 anos a gente está discutindo se a prefeitura vai ter que realizar aportes para cobrir um rombo nesse sistema, né? E esse que deveria ser o sistema para todo mundo. Agora, falar sobre sonegação, falar sobre o que uma secretaria gastou, não gastou, o que foi desviado e que esse recurso viria para a Previdência, eu acho uma discussão que não cabe, porque assim, o que a gente está fazendo no final das contas é dizendo que um recurso que também poderia estar sendo destinado a investimentos venha para cobrir um rombo de um sistema que está errado, né? Um sistema que está quebrado. E eu entendo a situação de que, né, você passa de 11% para 14%, isso representa uma perda, realmente representa uma perda, né, para o servidor do município. Mas eu acho que diante da situação onde você tem a prefeitura entrando com 83%, né, onde você tem um rombo que vai chegar, hoje são 660 milhões, vai chegar a mais de R$1 bilhão de aporte da prefeitura por mês. Por mês não, é por ano, né? Por ano. Isso acaba fazendo com que, olha, quem participa desse sistema tem que, de uma certa forma, se solidarizar com esse rombo financeiro. Afinal de contas, é o seu próprio rendimento de curto, médio e longo prazo que pode estar comprometido se esse sistema quebrar. E o que significa esse sistema quebrar? É a prefeitura quebrar. Né? E a prefeitura quebrar é uma coisa que nenhum dos contribuintes quer. Agora, se a gente coloca... se a gente pega aí, eu trouxe aqui até o salário médio dos servidores do município e o salário médio do setor privado, né? A gente tem aqui o salário médio do servidor municipal, ele é mais elevado, inclusive quando se coloca a média do servidor federal e estadual, a gente tem os maiores salários no país, né, se botar nessa proporção, em comparação com o servidor privado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em nenhum cenário de previdência no nosso país, a gente tem servidores tão bem remunerados e que contribuem tão pouco comparado ao rombo que se tem, né? Ou melhor, talvez exista um caso ou outro, mas a nossa situação é muito crítica. E aqui o que eu quero colocar é que não são pessoas que não conseguiriam contribuir com 3%. A gente não vai estar quebrando uma família por 3%. Mas esses servidores poderão, eventualmente, não receber e aí sim ter problemas financeiros no futuro. E é isso que me preocupa. Me preocupa não só a cidade ter recursos para investir, como também esses servidores terem sua aposentadoria paga nos próximos anos e não, eventualmente, cair num discurso de que, olha, precisamos replanejar e, portanto, não faremos nada agora e daqui a pouco eles serem surpreendidos com o fato de não ter dinheiro e não receberem nenhuma aposentadoria. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. Hoje estamos discutindo a questão do Previmpa, né, da Previdência aqui dos servidores municipais, e esse projeto de lei que tramita aqui na Câmara de Vereadores, tratando, que estabelece, né, a elevação da alíquota previdenciária para o funcionalismo de 11% para 14%. Breve intervalo, voltamos em seguida. Fique aí. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje o tema é o sistema previdenciário do funcionalismo municipal e esse projeto de lei que tramita aqui na casa, tratando sobre a elevação dessa alíquota de contribuição de 11% para 14%. Começa esse bloco com o diretor-geral do Previmpa para colocar mais uma questão que foi também aventada junto nas comissões, né, quando os senhores estiveram aqui discutindo essa questão. Que se existe a possibilidade, ou quanto isso ajudaria, para começar, né, que nós temos dois regimes, né?
para a gente retomar um pouquinho. O capitalizado, né, que ele é autossustentável nesse momento, com a contribuição de tem um fundo que ele pode gerir o sistema, e o de repartição simples, né, e a questão está sobre esse sistema de repartição simples. Existe a possibilidade de alguns que contribuem no regime de repartição simples, aposentados e pensionistas, passarem para o capitalizado? Existe essa possibilidade? Em quanto isso ajudaria, se fosse possível? Sim, existe essa possibilidade lá pela legislação federal. Ocorre que para haver essa migração de servidores então do regime mais antigo, regime de repartição simples, para o regime capitalizado, é necessário, entre outras coisas, que o regime capitalizado apresente um superávit, né? Então, por isso, complementando a fala do vereador, é importante, vai ser importante esse aumento de 3% também lá no regime capitalizado, porque vai fazer com que aquela alíquota suplementar de 5% se reduza, e aí, olhando um cenário positivo, que a reforma da Previdência seja aprovada, nem que seja em parte, talvez acabe com essa alíquota suplementar, e aí sim o regime possa apresentar um superávit, o regime capitalizado, e aí nisso é possível fazer uma migração de alguns servidores ou de um grupo de servidores do regime de repartição simples para o capitalizado, isso fazendo com que a prefeitura, na prática, reduza a necessidade de aporte e, bem na verdade, ela estaria alongando, na verdade, o financiamento dela aí nesse regime capitalizado. Porque, claro, a pessoa sairia daqui, o servidor viria para esse grupo, ela teria que continuar pagando a contribuição, possivelmente mexeria na alíquota desse grupo aqui e parcelaria, se houvesse algum outro tipo de alíquota suplementar, parcelaria ao longo dos 35 anos, ou como foi feito o último parcelamento da alíquota suplementar. Então essa é uma alternativa, mas para que essa alternativa ocorra, há necessidade de ter um superávit financeiro nesse grupo, que hoje não há, né? Porque hoje, como bem explicado pelo vereador, esse grupo, a alíquota normal é 18%, que o servidor no grupo capitalizado, a prefeitura faz um repasse da contribuição de 18%, mais 5% de complemento suplementar. Então, não havendo esse suplementar, aí sim a gente começaria a registrar um superávit. Então, essa é uma alternativa. Outras alternativas aqui o Adelto tem citado, e o Previmpa também se coloca que são necessárias outras alternativas, né, para a gente passar por esse período. É uma análise que o Previmpa vem preparando para mandar uma minuta de projeto de lei, que é uma alteração nas regras de pensão, assim como ocorre no INSS. Então, os servidores da iniciativa privada têm uma regra de pensão, que hoje está posta, e os servidores públicos do município têm uma outra regra totalmente diferente. Então, o que esse projeto que a gente está estudando e elaborando, ele prevê igualar essas regras de pensão do servidor da iniciativa privada com o servidor público, porque a gente não pode ter essa disparidade, né, daqueles que pagam os nossos salários ter uma regra diferente das nossas. Então esse é um projeto que desde 2015 já foi apresentado pelo governo federal e na verdade está em prática, né? Funciona assim no regime lá no INSS. A gente pretende apresentar aqui e com isso também haverá uma outra redução aí nessa necessidade de aporte do município. Também lembrar que não o Previmpa ou a Prefeitura de Porto Alegre não é a primeira que está aumentando a alíquota dos servidores. A gente vê o movimento nacional, vários outros estados, né? A gente citou aqui Rio de Janeiro, já aumentou a alíquota para 14%. O estado do Rio Grande do Sul, aqui bem próximo, já aumentou a alíquota para 14%. Enfim, várias outras capitais, Curitiba está com um projeto de lei elevando a alíquota de 11% para 14%. Então, assim, a Previdência, como o Adelto falou, o vereador também complementou, a gente tem que pensar numa previdência sustentável. O modelo que se tinha antes não é sustentável, existem regras, o Adelto conhece bem, já passou pelo Previmpa, que distorcem a previdência do servidor público, e isso fez com que a gente chegasse nos dias atuais com esse déficit aí no regime de repartição simples. Okay. Até uma proposta que foi colocada também nas comissões, né, foi que se aguardasse, né, até a votação aqui na casa, aguardasse essa definição sobre a reforma da Previdência Nacional, né,
Mas, enfim, nesse momento estamos num stand-by em função da situação política, né? E os servidores, enquanto Simpa, né? Esse percentual, a contrariedade é contra esse percentual ou poderia ser um percentual menor de elevação, ou a própria contribuição, né? O aumento, né, em si seria... Na verdade, assim, o que tem? O Simpa, ele se posiciona contrário ao aumento de alíquota porque ele vai retirar parcela do salário dos servidores. E o Simpa, ele não é o gestor. Então, o gestor que tem que se responsabilizar por fazer esse planejamento a longo prazo para discutir isso, porque nós fomos eleitos lá para fazer a defesa dos servidores públicos e é isso que nós vamos fazer. E aí eu queria pontuar algumas coisas assim, em relação ao que se coloca ao longo do tempo. Se deixam as coisas correr por parte dos gestores, então assim, não há o devido cuidado, e aí o vereador pontuou isso, não há o devido cuidado do gestor público, e aí em algum momento tu tem que fazer alguma coisa. Isso ao longo da vida aconteceu com isso. E aí o servidor acaba sendo responsabilizado. E aí eu queria dizer que nós discordamos frontalmente, por exemplo, a situação financeira do município ela é circunstancial. A do Estado, ela é estrutural. E ela é isso. E não tem o risco do município chegar na situação do Estado, porque no Estado, inclusive, se chegou a criar um fundo e ele foi sacado pelo governador em 2 oportunidades. Então, se criou um fundo, sacou ele de novo, e aí o Estado, e aí criou uma bola de neve. E é esse o problema. A discussão que nós estamos fazendo, ela é nesse sentido. O Previmpa capitalizado, e ele está bem, porque ele é paritário, tem servidores eleitos pela categoria que acompanham no Conselho de Administração todas as ações do Previmpa, e no ano passado ele foi superavitário. O percentual das aplicações do recurso do Previmpa ele chegou a 22%, quando a meta atuarial era 12% para uma inflação de 6%. Aí tem vírgula depois disso, mas é aproximadamente isso. Então nós conseguimos superar o que se fazia isso. Então tem alguns estudos que foram apresentados, inclusive na audiência pública aqui na Câmara, o ex-secretário da Fazenda, ele apresentou um estudo que a contribuição de 35 anos, de 11% e 22% de qualquer servidor público, ele seria suficiente aplicado, porque daí está aplicado lá nos recursos federais, em títulos federais, nas aplicações do banco, que o banco oferece, de um recurso que tu só vai tirar a partir de 35 anos, ele dá mais de 1% ao mês. Isso seria suficiente para tu pagar a aposentadoria por 71 anos, coisa que nós não temos hoje. Então, isso é a longo prazo. Quando a gente coloca esse 1,5 bilhão, ele é ao longo de 1 ano a gente tem que colocar. Não dá para a gente jogar ele nesse ano ou alguma coisa desse sentido. É a longo prazo que nós temos que pensar e estabelecer. E o gestor ele tem a obrigação de pensar os próximos anos e o que ele vai fazer, do nosso ponto de vista. E aí nós entendemos que não deve ser olhado esse lado do servidor para se disputar e para se discutir isso. Nós entendemos que devem ser feitas várias outras coisas para dividir entre todo mundo. Porque, na verdade, o que acontece? Em geral, se deixa fazendo isso, e o que vai se tirar? Vão tirar 3% agora do servidor para aumentar essa alíquota, ali é um confisco. Quando tu apresenta uma diminuição de alíquota de INSS, isenção de empresas que deixam de contribuir. E é isso que nós estamos... E tem que discutir sim, vereador, a questão da desoneração fiscal, da sonegação de impostos, ela tem que entrar na pauta de forma séria. Porque se a gente pegar o que saiu, pegando só a Prefeitura de Porto Alegre, o que saiu na mídia no ano passado, é mais de uma folha o que se descobriu, o que a mídia descobriu. É praticamente uma folha de salário dos servidores do município. E isso é dinheiro que poderia ser para a folha ou ser valor aumentado para serviço que vai ser prestado para a cidade. E atacar o servidor deixa insegurança por parte dos servidores, eles já começam a se preocupar, e aí a preocupação deles em relação ao serviço que ele vai prestar, ela vai começar a ter prejuízo. Por quê? Porque ele vai começar a se preocupar se ele vai ter dinheiro para pagar as suas contas no final do mês. Então, isso são coisas que a gente tem que levar em conta e tem que começar a trabalhar isso. E aí de forma mais alongada, que tem que se planejar. E o Conselho de Administração do Previmpa, inclusive, o ofício que eles encaminharam para a Câmara de Vereadores, eles apontaram várias situações do que eles propõem enquanto Conselho de Administração. E o Renan faz parte do Conselho de Administração lá. Há uma discussão bastante avançada que o Conselho de Administração deve fazer. E aí tem servidores, são todos eles do quadro,
metade deles eleitos pela categoria, metade indicados pelo governo. Então essa discussão ela deve ser feita lá. O Simpa vai se posicionar contrário sempre que tiver algum prejuízo para os servidores. Ok. Vereador, que bela discussão vamos ter aí no plenário, né? E uma grande oportunidade, né? De tratar sobre essa questão com olhar no futuro, né? Porque é disso que se trata, na verdade, né? É uma questão, evidentemente, pontual, né? Neste momento, em relação à Previdência, mas também a partir dessa discussão, um projeto de longo prazo, né? A partir dessa discussão aqui na casa também, né? Com certeza, com certeza. Isso que o Adelto pontuou é muito importante. Quando a gente fala sobre essas desonerações e esses desvios, realmente são discussões muito importantes, são fundamentais, isso precisa ser bem endereçado, mas o que eu faço questão de colocar é que a gente não pode endereçar esses desvios e essas desonerações com fins a cobrir um rombo financeiro de um sistema quebrado, né? Porque esse dinheiro é um dinheiro público, é um dinheiro do pagador de impostos e que deveria estar destinado para o reinvestimento no município. Então, você não justifica ter um sistema quebrado, ou melhor, você não justifica não perseguir desonerações ou dinheiro desviado para cobrir rombos de um sistema que está errado, né? Desequilibrado. Mas sim, você precisa desse dinheiro porque esse dinheiro é público e precisa ser colocado à disposição do cidadão, né? Então, isso é importante colocar. Agora, diante da situação que nós estamos vivendo, realmente é uma discussão de futuro, mas também é uma discussão de presente. A gente tem que ter esse planejamento de futuro. O Previmpa Cap ele já trata um pouco disso. Essa migração de servidores, ela é um ponto positivo e que tomara que consiga, sim, abraçar aí cada vez mais gente nesse sistema, porque é um sistema sustentável. Mas para a gente chegar até lá, a gente tem aí que trilhar um certo caminho, e esse caminho, querendo ou não, ele passa por turbulências. E eu entendo a posição do Simpa, e de fato o Simpa está fazendo o seu papel de defender que o servidor não tenha nenhum tipo de prejuízo nos seus recursos, nos seus recebimentos, e é verdade, ele vai ter algum prejuízo nos seus recebimentos com o aumento de alíquota. Mas, de novo, é uma questão de solidariedade com o sistema a qual ele participa, né? E que ele está numa situação onde, de fato, a culpa não é do servidor. Realmente, o servidor não tem culpa pelo sistema estar quebrado desse jeito. É uma série de gestores que foram tendo aí uma série de responsabilidades. Aí tem eu diria que o servidor tem uma certa culpa, assim, no momento em que não cobrou que isso fosse feito antes, né? E deixou que a coisa chegasse onde chegou. Porque a situação que o Previmpa está vivendo hoje é uma situação que há 20 anos atrás, quando você olhasse para como estava sendo estruturado o sistema, você veria que ele descambaria no que a gente está vendo hoje. Eu gostaria que o Simpa e os servidores municipais, preocupados com a situação hoje, tivessem proposto essa discussão 20 anos atrás, né? Porque agora a gente não estaria tendo que discutir um aumento de alíquota, né? Só que a gente agora está, que nem eu falei antes, a gente está tentando fazer, apagar um incêndio, né? E basicamente está se tentando fazer, ao negar que o servidor contribua com uma alíquota um pouco maior, de 11% para 14%, enquanto a prefeitura está contribuindo com 83%, né? E a prefeitura, de novo, são os pagadores de impostos do município, o que você está fazendo na prática é dizendo que esse pessoal aqui quer que esse pessoal pague a conta. Né? E eu acho que isso é injusto. Eu acho que a gente precisa que os servidores se solidarizem com o momento pela condição que está, mas não por serem culpados pela condição que está. Eles são vítimas também da má gestão desse fundo. Só que num cenário onde isso está dado e que não temos muito o que fazer, né? São pequenas ações que podemos tomar. E, claro, tentar ter o olhar para que no longo prazo não tenhamos, né, alguns outros incêndios a apagar, a gente vai ter que adotar algumas ações que são amargas, sim, mas que são necessárias para que o servidor possa receber sua aposentadoria. Ok. Diretor do Previmpa, teve uma questão também que foi colocada, né, que é essa questão até de um diálogo mais amplo, né, com os servidores na elaboração desse projeto, né. Teve essa questão que o projeto ele chegou aqui na casa até em regime de urgência, né, ainda sem o parecer próprio do Conselho do Previmpa, né. Houve esse diálogo? Como é que isso acabou acontecendo aí? Perfeito. Sim, na verdade, todos os passos que deveriam ter sido dados, eles foram dados dentro do Previmpa, né? O Conselho de Administração, sim, se manifestou na minuta lá, ou no projeto de lei, ele se manifestou. A Procuradoria Especializada lá do Previmpa se manifestou na parte que lhe cabe, na parte jurídica, na análise jurídica, e houve avaliação atuarial do
a avaliação do impacto atuarial do projeto de aumento de alíquota, que são esses números numa redução de 33 milhões na necessidade do aporte da prefeitura. Então vai se reduzir cerca de 33 milhões. O que aconteceu é que o projeto foi enviado, ao mesmo tempo que foi enviado para a Câmara, foi iniciadas as discussões lá no Conselho, enfim, para que se fosse feito o mais rápido possível, mas o projeto ainda não foi votado e todos os passos que deveriam ter sido dados foram dados lá no departamento. O Conselho de Administração, a gente faz a discussão lá semanalmente sobre previdência, né? E bem colocado, se a gente tivesse feito isso há 20 anos atrás, não teria chegado na situação. Eu sempre falo para os servidores, enquanto servidor, enquanto diretor-geral, que se lá em 2001, quando a gente criou o fundo para o regime capitalizado, se tivesse sido criado um fundo para que hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, já se sabia que esse regime de repartição simples ia estar em dificuldade agora, porque ia aumentar a necessidade de um aporte aí para mais de 1 bilhão que a gente tem falado. Então lá em 2001, quem estava fazendo a gestão já deveria ter pensado que esse regime de repartição simples, pela característica dele, que uma quantidade muito maior de servidores, né, no ano de 2016, 17, 18, até 2027, estariam aposentados, teria que ter começado a fazer uma poupança para esse regime. Quais são os números do capitalizado hoje? Hoje o capitalizado que iniciou em 2001, ele tem cerca de 7 mil servidores ativos, 130 e poucos aposentados e 40, 50 pensionistas. Então, claro que é um grupo que está em formação, ele tem 16 anos aí de 2001 a 2017, são 16 anos, ele está em formação. A verdade é que esse grupo lá, daqui a 30, 40 anos, ele vai ter um contingente lá de quase todos os servidores, cerca de 30 mil servidores entre ativos, aposentados e pensionistas nesse grupo, e aí sim vai ser um grupo maduro. Hoje ele está em formação, por isso que tem um grande grupo de servidores ativos, pouquíssimos aposentados e quase nada de pensionistas. Mas então retomo, assim, lá atrás deveria ter sido pensado sim, uma alternativa para que hoje a gente não tivesse estar discutindo isso, deixar bem claro que o regime capitalizado, né, então ele está no caminho certo. As alíquotas hoje, mesmo com essa alíquota suplementar, são alíquotas que cabem lá no bolso da prefeitura para fazer o pagamento, e ao longo dos anos os servidores aposentados e pensionistas desse regime, eles receberão seus proventos através desse fundo, que, como o Adelto falou, está bem gerido lá para os servidores da casa. Ano passado a gente atingiu uma rentabilidade de 22%, bem superior a todos os regimes próximos de previdência do Brasil, inclusive batendo alguns bancos aí privados. Então a gente tem uma equipe muito boa, em constante aperfeiçoamento, é preciso, né? O mercado financeiro é muito dinâmico, então a gente precisa estar sempre muito envolvido, com muito treinamento, enfim, nessa área aí, que é uma área de investimentos. Mas frisando aqui, destacando por fim, para finalizar, que não vemos outra alternativa senão o aumento de alíquota e outras alternativas para a gente tentar por esse período, e por isso que a gente pensa o longo prazo, mas a gente está em 2017 e os próximos 8 anos são cruciais, tanto para o regime capitalizado quanto para o regime de repartição simples. A gente tem que construir essa ponte para passar nesse período, porque senão, infelizmente, eu pergunto, até passo por cima aqui, o que seria pior, né? Aumentar 3% de alíquota ou num curto período de tempo a gente ter um atraso de pagamentos de 90, 120 dias, 6 meses. Adelto, quer responder? Nós não colocamos isso na conta. Eu queria só ressaltar uma questão que o vereador pontuou, que na verdade tem uma das situações quando ele faz a ressalva de que deixa de ser prestado serviços públicos. O serviço público ele é prestado para o servidor, e o servidor público ele não é colocado como investimento na cidade. E isso é um dos problemas, e não é de hoje, não é do gestor atual, são praticamente todos os gestores colocam isso como sendo um peso para o município. Na verdade, a boa prestação de serviço público é com o servidor público de qualidade, ele passou lá no seu concurso, ele tem a obrigação de fazer, e ele faz isso. Muitas vezes, alguns serviços deixam de ser prestados por conta de que eles não têm as condições adequadas e necessárias para prestar o serviço público de qualidade por conta da gestão que está sendo realizada. E aí não é só na Previdência, é nos outros itens também.
E o recurso, ele é o todo. Cada um deles é destinado à sua parcela de contribuição. A aposentadoria é o servidor que já prestou o seu serviço e vai lá se aposentar, que é um direito de todos os trabalhadores. E aí, por conta disso, é que a gente está fazendo a disputa nesse sentido, na condição de servidor público. E aí eu sempre digo, eu uso o exemplo dos meus irmãos. Os meus irmãos trabalham por conta. Eu digo para eles, vocês têm chance de enriquecer. Não são ricos eles, mas conseguem sobreviver bem. Eu não tenho a menor chance de ser rico, porque eu optei por ser servidor público. E é essa a condição de servidor público. A gente não enriquece, a gente presta um serviço da população. E eu optei em alguns momentos da minha vida a não prestar serviço público para outros órgãos, por quê? Porque a prefeitura estava mais próximo da população, é o serviço mais próximo que se presta da população. E é nesse sentido que o Simpa se posiciona na defesa dos servidores públicos. Porque assim, eles gostam do que fazem e muitas vezes, principalmente na área da saúde, os servidores eles se desdobram para criar condições para conseguir atender a população, que é a que mais precisa lá. O serviço público na área de saúde, principalmente na área da assistência social ou da educação, se a gente pegar, qual é a população que a gente atende? É a que mais precisa do serviço público. E aí nós entendemos que não deve ser atacado esta parcela que é do serviço público. Por quê? Porque ele faz parte do serviço público que está sendo prestado e ele tem que ser valorizado. Como o serviço público tem que ser valorizado para a população. Ok, estamos chegando ao final do programa. Quero fazer a conclusão aqui com o vereador Felipe Camozzato. Então, para a gente encerrar aqui o debate, né? Concluir, né? Certo. O Adelto tem toda a razão. O servidor público municipal, ele é uma parte fundamental na equação dos serviços públicos do município, para que o cidadão receba o seu serviço na ponta, e é um servidor extremamente competente e dedicado na sua função. Realmente, né? Não é fácil ser servidor municipal, especialmente não é fácil ser não só aposentado, como estar em serviço ativo no momento onde tem uma crise financeira nas contas do município que ameaçam não fazer com que ele tenha seu pagamento honrado, né? Então, nesse contexto, eu acredito até que é, de certa forma, irresponsável o Simpa defender aí que não se aumente a alíquota em 3%, colocando em risco que o servidor municipal não receba ou possa ter recebimento parcelado da sua aposentadoria ou mesmo dos seus rendimentos por conta disso. Eu acho que que nem o Renan bem pontuou, né, e jogou a pergunta para o Simpa, você prefere aumentar em 3% a alíquota, né, e solidarizar com essa questão, que é uma situação que a gente não gostaria de estar, mas que estamos, ou você prefere que o servidor tenha seu salário parcelado? Eu gostaria que o servidor pudesse receber pelo seu trabalho, né? Não só... e aí sim, tivesse o recebimento integral, não tivesse o recebimento parcelado, ou daqui a 30 dias, 60, 90 dias, 6 meses, enfim. Né? E por isso que me preocupa essa discussão, não só do ponto de vista de quem está pagando a conta, né, dos pagadores de impostos dos servidores, mas também de quem está trabalhando e que merece receber pelo seu trabalho. E aí quando a gente coloca também o argumento de que é um valor pequeno, que 33 milhões de reais, né, é um valor pequeno, eu discordo. 33 milhões de reais, claro, comparado com os 270 milhões, que é o investimento que a cidade faz, 33 milhões não parece muito. Mas quando você vai olhar o que dá para fazer com 33 milhões, isso é quase o orçamento da Secretaria de Segurança do município no ano passado. Então é um valor muito importante, uma rúbrica que certamente faz a diferença para o cidadão de Porto Alegre. Então é nesse contexto que eu quero deixar aí, encerrar minha participação, agradecer também aos demais colegas pelo debate, acho que foi muito bom. Mas que a gente tem essa preocupação também de que, olha, existem esses três pontos a observar, né? A gente precisa ter vistas ao planejamento de futuro, quando se fala em previdência. No passado nós não planejamos e nós estamos arcando com a consequência de não termos planejado, se preocupado com isso. Então agora estamos diante de um apagar de incêndio, e já que estamos apagando incêndio, é melhor que a gente se solidarize com 3% e continue aí tendo cenários e comece a fazer outras ações, ou seja, iniciamos essa caminhada, do que neguemos que precise tomar alguma ação e depois enfrentemos consequências ainda piores no futuro. Okay. Quero agradecer aos nossos convidados aqui, o Adelto Rohr, pela participação aqui representando o Simpa. O Simpa vai seguir mobilizado nessa luta aí, né, Adelto? Seguir firme aí, né? Tentando, né? Vamos seguir mobilizados. Eu queria só fazer uma ressalva e discordar do vereador. 33 milhões em 6 bilhões, que é a previsão de receita do município, ele é insignificante. Por conta disso, a gente faz toda a disputa. Então, queria só deixar registrado isso. Ok. Também agradecer ao Previmpa aqui na pessoa do Renan, diretor-geral do Previmpa. Obrigado pelos esclarecimentos, pela presença. Agradeço. Vereador Camozzato, também obrigado pela gentileza aqui. Muito obrigado. Eu quero encerrar o programa
Lembrando a você de casa que nos acompanha para acessar as nossas redes sociais, as redes sociais da TV Câmara. Vá lá e fique por dentro do trabalho realizado aqui no Legislativo. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.